Meus irmãos queridos, a paz do Senhor, bom dia. Eu voltei. Sempre temos uma palavra da parte de Deus. E hoje nós vamos meditar sobre o ensino de Jesus em relação àquele menininho que ele usou no melhor sentido da palavra para dar exemplo. Mateus capítulo 18, versículos de 1 a 4. Nós temos tudo para sermos melhores, melhor irmão, melhor ovelha, melhor pastor, melhor aproveitador do nosso tempo. Nós temos muita coisa boa e deveríamos realmente sermos ainda melhores, porque nosso mestre é Jesus. Quem aprende com Jesus, na verdade, deve ter um padrão bem melhor. Não sei se você se cobra, não sei se você cobra de você mesmo. Eu cobro de mim. E chego sempre a uma conclusão. Estou falho, estou errado, não correspondo. Sou inferior ao propósito que Deus tinha quando me chamou. Me coloco de uma forma muito inferior. A bondade de Deus é tão grande, é tão elevada, que ele chama a gente com propósito nobre. Quando você se fecha, quando você se apequena, quando você se retrai, quando você se nega a atender esse propósito, o prejuízo é seu. O meu prejuízo é meu. Eu fiquei muito tempo sem querer. Eu tinha muito receio, continuo tendo. 52 anos de fé, quase 70 de vida. Continuo tendo muito receio de ser ofendido, xingado por motivação minha. Ou seja, eu fazer mal às pessoas e por esta razão ser desprezado, desprezível a estas pessoas por se sentirem ofendidas, atrapalhadas, prejudicadas. Tive tanto medo que deixei de agir. Quando comecei a agir, foi quase muito tarde. Mas, como eu sempre fiz alguma coisa, não fiquei no prejuízo total, porque são 50 anos ensinando a palavra. Só não queria era compromisso no sentido de assumir responsabilidades com os outros. Ensinava, dava minha liçãozinha, minha aulazinha e caía fora, ia até para a praia depois da aula. Então, você tem a oportunidade de aprender com Jesus, eu tenho essa oportunidade de aprender com Jesus, e quando a gente aprende com Jesus, a gente passa a ter mais responsabilidade e se cobrar. Eu poderia ser melhor. Eu tenho certeza disso. Eu poderia, e você também. Tenho certeza que se você botar a mão na consciência, como dizem, você vai entender, você vai chegar à conclusão: eu não sou o que Deus queria ou quer que eu fosse. Eu não consegui, eu estou para trás, fiquei para trás. Por vaidade, por preguiça, por descaso, por descuido, por medo. E às vezes junta tudo numa coisa só. Então a leitura, Mateus 18, de 1 a 4. E os discípulos chegaram ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Este é o ensinamento de Jesus. Simples, muito simples. Uma pergunta muito simples. Quem é o maior no reino dos céus? O maior é Abraão, o maior é Jacó, o maior é Moisés, o maior é Davi. Quem é o maior no reino dos céus?
Em relação aos 12, o maior é Pedro, o maior é João, o maior é Tiago. Quem é o maior no reino dos céus? O mestre impecável, o mestre por excelência, o mestre diferenciado em todos os aspectos, o Filho de Deus. Bem rapidinho, uma lição prática, praticíssima. Uma lição ali muito prática. O Senhor Jesus ouviu a pergunta deles: quem é o maior no reino dos céus? E, vem cá, meu filho, vem aqui. Chamou o menino e o pôs no meio deles e disse: aqui um exemplo. Em verdade vos digo que se não vos converterdes, o que faz um crente ser menino na malícia é a conversão. O que faz você ser menino, menina na malícia é a conversão, a transformação. Aquele indivíduo casca grossa, carasquento, cheio de imundícies do mundo cruel, quando chega na presença de Deus, ele passa pela transformação e se torna como uma criança. A criança é amável, é afável, é inofensiva. A criança geralmente é verdadeira. Mesmo criada por pais perversos e tal, a criança tende a ser menos complicada, menos trabalhosa. Então, o Senhor Jesus usou este recurso vivo, uma criança, um menino ali. Jesus chamou o menino, colocou na presença deles e disse: este menino aqui é um exemplo para quem quer ser grande no reino dos céus. Precisa ser pequeno em relação ao mundo, precisa ser humilde em relação a Deus, precisa passar pela transformação. O versículo 3 deixa claro que não é ser pequeno na estatura, não é ser humilde e falso e não é ser ameninado. Jesus diz: se não vos converterdes e não vos fizerdes, aqui é fazer, é transformar, é tornar. É necessário se converter e é necessário dar lugar ao Espírito. É necessário se converter e é necessário ser transformado. Se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde, que, mais uma vez, tornar, lá no versículo 3, se não vos fizerdes, e aqui, se não vos tornar. Aquele que se tornar humilde como este menino, esse é ou será o maior no reino dos céus. Porque nós somos tão pequenos, atrapalhados, atrasados, às vezes acovardados. Por quê? Porque nós somos tão indiferentes à humildade, porque muitos não têm nem um pouquinho de humildade. Porque parece adulto demais. Não tem nada a ver com essa criança. Se arma de malícia, guarda rancor, fica cheio de, sei lá, um asco, cria asco, fica com um comportamento asqueroso, uma resposta rude, grosseira, que mata com palavras. Eu nunca fui muito manso na palavra, não. Mas o meu forte é falar a verdade. Quem se fere com a verdade pode ter muitos sangramentos, muitos hematomas quando me enfrenta. Mas ferir por ferir, ofender, desfazer, qualificar pessoas com palavras ofensivas é muito ruim.
É muito ruim. Quando você reprova o que é reprovável e usa palavras para fazer isto, você ainda deve usar palavras com uma certa um certo nível, quando está cheio de razões para isto. E não havendo razões para isto, ofender não é preciso. Então, por que nós não aprendemos as lições de humildade que Jesus ensina no versículo 4? Aquele que se tornar humilde, é tornar mesmo, isso faz parte da gente, é o esforço pessoal. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino é o maior no reino dos céus. Nós muitas vezes ficamos muito adultos. Eu tinha um problema uma pessoa da igreja e eu quis visitar. Era uma mulher na igreja, ela tinha umas atribuições na igreja, se sentia muito grande, muito importante, mas tinha umas coisas bem complicadas. E eu assumi a igreja, ela já estava lá naquela posição, naquele posto. E eu um dia conversei com ela e ela não gostou da forma como eu falei, porque ela tinha assim, quase desejo de pisar nas pessoas, mandar nas pessoas por causa daquela função dela. E eu fui e falei com ela e ela achou muito ruim, achou ruim. Ela tinha um filho que tocava, um filho músico, que mãe de levita, o levita em si é complicado, e mãe de levita tende a ser orgulhosa. Aí a mãe do levita ficou muito aborrecida com o que eu disse. Resultado é que ela se ausentou da igreja, se ausentou e tal, e eu disse, cadê a fulana e tal? Eu vou visitar ela. Ela foi e mandou um recado. Diga para ele que não vem aqui não, que eu sei o que eu quero. Nem a humildade desta criança. E eu não fui mesmo, eu não fui visitar ela mesmo. Ela mandou um recado, foi um recado. Diga a ele que eu sei o que eu quero. Eu sei onde é a igreja, eu sei o que eu quero. Não vem aqui não, quero saber não. Nós deixamos de crescer porque nos tornamos adultos demais. Deixamos de receber a bênção de Deus porque, eu sei o que eu quero, eu tenho opinião formada, eu tenho, eu não tenho, eu não tenho é nada, eu não tenho é nada, todo dia eu formo um pouquinho. Não tem ninguém, na verdade, não tem ninguém pronto e acabado. No que diz respeito às coisas de Deus, quem não se tornar como uma criança e todo dia receba a porção paternal, nunca vai crescer, nunca vai chegar a ser grande no reino dos céus. Então, meus irmãos, é a palavra de hoje. A criancinha foi um exemplo, foi maravilha ter aquele menininho perto de Jesus. Vem cá, meu filho. Olha, vocês olhem para esta criança e preste atenção. Tem que se tornar humilde como uma criança, puro como uma criança, digno como uma criança, amável como uma criança. Tem que se tornar como uma criança. Não é ser acriançado, não. Apesar de eu gostar de criancices, eu tenho muitas. Não parece muito, e eu me entrego de vez por outra. Eu gosto muito de brincar, eu sou muito divertido, a minha vida foi sempre assim. Eu sempre fui assim. Eu, adolescente, trabalhava ajudando um tio e ele gostava porque eu animava a turma lá no trabalho e tal. Então, o resultado é que nós podemos estar de bem com a vida, sermos alegres e, ao mesmo tempo, ser consagrado, dedicado à obra de Deus e ser tratável, amáveis e tratáveis. Nunca adulto demais. Crente adulto demais é um perigo, porque termina não chegando perto do Pai. Deus abençoe você, Deus guarde você e faça a pergunta a você mesmo. Faça uma pergunta. Eu estou no ponto de servir a Deus assim? Ele nos ajuda muito, nos ensina, nos dá graça para entender.
Querido Senhor, Pai Santo que está nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Deus, por mais um dia na tua presença. Obrigado pela tua bondade, pela tua graça. Obrigado pelo teu grande amor revelado em Cristo Jesus. Amado Pai, ouve a nossa oração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus abençoe. A paz do Senhor. Bom dia.